Não tem outro momento. Esse momento. Então, você tem 500 pessoas, com uma pessoa fazendo uma pergunta pelos 500. Jesus vai não responder do jeito que eles queriam, deixa uma incógnita, só sabe que vão ter que fazer um trabalho. Os 500 ficam olhando para cima, não entendem nada, estão frustrados. Dos 500, quantos que receberam o Espírito Santo? 120. Dá quantos aqui? 380. 380 daquele dia, falou assim, ó. Tô fora. Certeza. Quantos por cento que dá? Giovanni, você que é bom de geografia. Quantos por cento que vai dar aqui? Aí, mais ou menos uns 75%? 380? É. Mais ou menos, uns 70%, 73%. Se você imagina. 24, não, saiu. Não, que saiu. Os 70. Você imagina o pastor, 73% do rebanho dele vai embora. E o 120, puxa vida, que esse camarada sobrou trabalho, só para nós, podia ter. Pensa. Agora, a questão que a gente faz nessa sese é: até que ponto que pastores, presbíteros, diáconos, líderes ainda não entenderam a mensagem do Cristo sobre o reino de Deus? É o tema da nossa aula hoje. Perigos que enfrentam a igreja e reino de Deus. Sim, Kelly. É uma gigantesca porcentagem de pastores, presbíteros, presidente de campo, presidente de presbitério, presidente de como é que é lá na igreja batista, na seita batista? Sim, é demais. Sínodo, conferência, o que você imaginar, tem muitos presidentes de instituições cristãs, de igrejas, que não entenderam. Tem muita instituição, né? Muita instituição, nós vamos ver tudo isso hoje. Então, a maioria. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que, guardadas as devidas proporções, os mesmos dilemas e os mesmos problemas e a mesma leitura errada que aqueles 500 discípulos fizeram do reino de Deus, muitos, talvez 70% hoje estão fazendo a leitura errada. Tem igreja fazendo até culto pet, né? Tem igreja, você viu lá? Igreja fazendo culto pet, essa foi boa. Leva o seu cachorrinho para ele ser batizado. Culto pet é mole. Você vai? Culto pet. Foi qual grupo que foi colocado? Foi na imersão? Imersão. Foi na imersão, né? Por que você está interessado? De repente não era já foi evangelizado, muito cachorro na rua. Batiza todo mundo. Não consegue evangelizar o povo, né? Meu, só que só tem um detalhe, viu? Ainda bem que é culto pet. Se fosse gato não gosta de água. Só cachorro. Cachorro, ele aceita ser batizado, com o gato não aceita. Então veja, meus irmãos, qual é a leitura hoje que muitos líderes cristãos estão fazendo sobre o reino de Deus? Uma leitura errada. Estão confundindo tudo. É assim que eu quero entrar na nossa aula hoje, tratando exatamente dentro dessa perspectiva, perigos que enfrenta igreja e reino de Deus. Ok? Vamos ver isso aí? Deus tem muitos instrumentos nesse mundo. Preste atenção. Irmãos queridos, Deus tem muitos instrumentos nesse mundo. Não é só o Oswaldo que Deus vai usar. Aqui já começa um pensamento errado da própria igreja. Ela acha que só eles, Deus se importa só com a igreja. Vamos lá. Deus tem muitos instrumentos nesse mundo. E o reino de Deus usa e se apodera dos instrumentos mais variados, mas a grande maioria das vezes não se sabem e não se compreendem, não são agentes conscientes que são, mas a igreja é um agente que se assume como instrumento do reino, como articulador da mensagem do reino. Talvez você não entendeu isso aqui, você vai entender melhor, né? O reino
pode se manifestar e com frequência se manifesta fora dos limites institucionais da igreja. Sem dúvida. Hã? Sem dúvida. Mas você tem essa consciência, mas a maioria não. Eu estava pregando esses dias atrás aí, eu não sei se não foi na igreja do pastor Marcos. Eu falei assim, eu sou o pastor daquele bêbado. Eu sou o pastor daquele alcoólatra. Eu sou o pastor daquele viciado em droga. Eu sou o pastor daquela prostituta. Eu sou o pastor daquele homem que bate na esposa. Aí as pessoas se assustam com isso. Mas na verdade somos. Ou eles são seres extraterrestres? Eles são minhas ovelhas. O detalhe é que eles estão fora do rebanho. Mas eles são minhas ovelhas. Lembra da parábola do bom samaritano que Cristo falou? O problema maior da instituição e da igreja eu acredito que seja o salário, né? O pagamento de salário, ou seja, o vínculo. Esse vínculo, ele profissionalizou o ministério. Então, a igreja se sente dona do pastor. Isso, né? Isso. E ele também Está só para servir o rebanho. empregado e empregador. Exatamente. Essa relação marca a espiritualidade, porque aí aqueles irmãos que diziam, eles acham que eles têm direito sobre o pastor. Exatamente. Então eles não abrem mão que o pastor seja, por exemplo, eu sempre tenho essa visão. Eu não sou pastor da Igreja Batista do Aeroporto. Eu estou lá pastor da Igreja Batista do Aeroporto, mas sou pastor da cidade. Exatamente. Mas a igreja, quando ouve isso, ela não ouve. Mas qual é o problema aí, Rio? É a leitura errada do reino de Deus. do reino de Deus. O que diz Salmo 24:1? Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra Tudo que nela e tudo. Quem é o tudo? Tudo. Jesus mesmo disse, eu tenho ovelhas de outra, né? Outro aprisco. Eu tenho ovelhas. Qual que está falando? Está no mundo, está perdido. O reino de Deus, ele precisa alcançar estas vidas. Então, estas pessoas que estão perdidas no mundo, nas trevas, são ovelhas do Senhor que estão fora. Estão fora do reino, estão presas no império das trevas. Então, o reino pode se manifestar e com frequência se manifesta fora dos limites institucionais da igreja. Quando isso ocorre, a igreja deve se regozijar com essas manifestações, apoiá-las e incentivá-las. Todavia, existem aspectos do reino que só a igreja pode evidenciar, principalmente a proclamação do Evangelho, das boas novas, do amor de Deus revelado em Cristo. O que eu quero dizer é isso aqui, olha. A igreja, e aqui igreja como coletividade, corpo espiritual de Cristo, a igreja e também a função da igreja, ela é simplesmente, vamos dizer aqui, ela é principalmente no campo soteriológico, na pregação do Evangelho do Reino. Então, a igreja é um agente consciente disso aqui. Então, a igreja sabe que ela é um instrumento de Deus. Ou seja, a igreja é um agente autoconsciente de que ela precisa pregar o Evangelho. Então veja, a igreja, ela tem na sua natureza, na sua essência, essa ideia de que ela é a agente consciente do reino de Deus. Ótimo. Porém,
A igreja é essa primeira força que Deus usa. Mas há uma segunda força. Essa segunda força são, vamos colocar aqui, todas instituições que prezam pela preservação e progresso da sociedade. Agora, preste atenção, isso aqui é para escandalizar muito o presbítero. A igreja, ela é o agente autoconsciente do reino de Deus. Porém, todas essas aí você vai entender aqui, olha. E o reino de Deus usa e se apodera dos instrumentos mais variados, mas na grande maioria das vezes não se sabe e não se compreende, não são agentes conscientes. Então, o que significa isso? Qualquer instituição, qualquer uma, daqui a pouco eu vou defini-las, que tem esse propósito, são agentes do reino de Deus, mas necessariamente não é para pregar o evangelho do reino e tampouco tem a responsabilidade no campo soteriológico. Não. Isso aí é da igreja, é a primeira força do reino. Mas a segunda força do reino de Deus são todas as forças que visam a proteção do ser humano. Uma escola, um hospital. Exatamente, então vamos chegar lá. Quando a igreja cria projetos sociais e os atende diretamente ou de forma organizacional. Nesta forma organizacional, as parcerias com instituições sérias são boas opções para atender as necessidades da comunidade local. Dentre estas forças, nós temos o Estado, não o Estado corrupto, opressor, tirano, ditador. Não estou falando aqui do Estado como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Não. Esse tipo de Estado não é um Estado que Deus se agrada. Mas um Estado justo, um Estado digno, um Estado que cuida dos necessitados, um Estado que se preocupa em promulgar leis justas, de cumprir as suas leis. Aqui tem um representante do jurídico. Tem mais um advogado aí? Viu como Deus é bom? Deus salva até advogado. Então veja, não é isso aí, João. O Estado, ele tem essa função de proteger a sociedade, de guardar a sociedade. Dentro aí nós temos os hospitais, as escolas, a polícia militar, asilos, abrigo para menores, casos de recuperação, a justiça humana. Então você pode elencar todas as forças que visam o bem-estar, a proteção e o progresso da sociedade humana, são forças do reino de Deus, mesmo que eles nem saibam. Eles não sabem. Mesmo sem ter uma conexão. Mesmo sem, pode ter um médico ateu. O médico é ateu, ele não tem nada de Cristo, é um ímpio. Mas quando ele está salvando uma vida, ele está servindo a Deus. Está servindo o propósito. E está revelando a imagem dele. Né? Imagem dele. As escolas, a família, não está aqui, mas a família também. A família é a primeira instituição que é agente do reino de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O texto de Provérbios não está falando de salvação, porque esse contexto de salvação não era nem muito bem conhecido no Antigo Testamento. Mas ele está falando de criar uma criança dentro do princípio da ética, do direito, da honestidade. Isso é verdade. Gera salvação, né? Aí depois, né, os caminhos que ele vai cruzar, etc. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que todas as forças que vêm para ajudarem a fazer progresso na humanidade são forças do reino de Deus. Um dia eu estava viajando, o policial rodoviário me parou. Não é que eu estava com muita velocidade, eu estava numa blitz, numa estrada,
Ele me parou, eu parei. Tal. 150? Eu falei que não é que você comenta isso, que eu já tinha falado isso. Aí, bom dia, tudo bom? Bom dia, consegui o carro. Aí, documento, por favor. Documento do carro. Tá em problema? Aí, você faz o quê? Não, eu sou uma pastora. Tá com a minha esposa. Vem para lá, né? Foi para Arona, exatamente. Aí eu falei assim, sabia que você é meu colega? Eu falei, seu colega? Sim, você é meu colega. Só que é o seguinte, eu sirvo a Deus de uma maneira e você serve a Deus de outra maneira. Eu sirvo a Deus pregando o Evangelho, você serve a Deus protegendo para que não haja quebra de lei, para que vocês não deixem que uma pessoa que é fora da lei está progredindo. Aí ele ficou assim, rapaz, que interessante, você é um pastor também. Pode você é um outro tipo de pastor. O cara ficou feliz. Tudo isso para não ganhar uma multa. Se baiana é terrível. Eu sabia que ele ia falar. Eu sabia que eu estava correndo um risco. Quando você tem um baiano numa coletividade, você espera qualquer coisa. Vai no burro, já nasce morto. Eu agora tenho certeza que o baiano vai pegar o meu testemunho e quando guarda para ele, porque ele tem alto, ele vai falar a mesma coisa. Que é isso aí? Essa é boa. Então veja, qual é o problema que às vezes a igreja não entende, pastores não entendem, acham que eles são os únicos exclusivos que servem a Deus. É muito sério se a gente vê isso no dia a dia. Claro. A pessoa não tem uma visão do campo aberto que tem que fazer a diferença na cidade. Exatamente. Isso, infelizmente, não existe isso. Eu tenho observado muito isso em Araruna. Os pastores cuidam dos próprios interesses. Sim. Não tá Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, Então veja, guarde esse testemunho para você dar depois. e tem. Aliás, aqui nós vamos trabalhar de coisas que vocês podem ficar à vontade de falar. Ok? Ok, meus irmãos, então, o reino de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar, a abrangência do reino de Deus. Preste atenção, meus irmãos, preste atenção. Eu falei isso na última aula, eu vou falar aqui, alguns não estavam. Lembra que eu fiz uma referência daquele filósofo, escritor Gilbert Chesterton? Você estava aqui, né? Que o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do mal, é a presença do bem. Porque o mal é isso aí mesmo, Denise. Você não ensina uma criança a ser má, é má. Então isso você não precisa explicar. O que a gente tem que explicar é o que está bom, quando deveria tudo ser a destruição. Então quando o mal se presentificou na história, por exemplo, quando você vê o texto da Escritura de Gênesis capítulo 1, você vai ver que qual foi a primeira coisa que surgiu no universo, a partir de Deus? Qual foi a primeira palavra de Deus na criação do universo? Haja luz. E houve luz. Mas se você for observar, o sol só foi criado no quarto dia. Que luz era aquela? Era a luz da glória de Deus. Deus criou o universo debaixo da sua luz, a luz da sua glória. A Bíblia, quando diz que o mundo ficou em trevas, que trevas? O sol está aí. Quando o pecado entrou na nossa experiência, Deus retirou a sua luz. Mas para o mundo não ficar totalmente em trevas, o que Deus fez? Deus emprestou a sua bondade. Porque a luz viria milênios depois. Eu sou... Que luz que Jesus era? Aquela luz que Deus tirou. A luz de sua glória. Então, quando a gente para observar essas questões, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que a presença do reino de Deus aqui
é essa luz de Deus que volta a brilhar. E o profeta Isaías vai dizer: e o povo que andava em trevas viu grande luz. E o povo que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Qual luz? Aquele Fiat Lux inicial. Que ele haja a luz lá no começo. Então, quando Jesus vem, traz o reino, e o reino é um reino de extrema luz, como diz aquele hino do cantor cristão 236 lá, atenção os batistas aí, os pelo menos de origem batista, dai-nos 436, dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus o Salvador. Então essa é a luz, e o reino de Deus ele vem com essa lanterna para espalhar essa luz. Agora vamos aqui nos perigos que enfrenta a igreja e reino de Deus. Primeiro perigo, atenção aí pastores, Mateus, futuro pastor, preste atenção. Lembra nós, Zé Carlos, por favor. Responsável por dar... Lê aqui, o primeiro perigo. Primeiro período é o da identificação da igreja com o reino. É responsável por dar maior densidade do reino no mundo. Ele não é o reino, mas é do reino, sinal do reino, instrumento do reino que deve assumir o compromisso de dar a maior visibilidade possível à presença do reino de Deus neste mundo e na história. Então veja bem, qual é o primeiro perigo que enfrenta a igreja e o reino de Deus? O primeiro perigo é a identificação da igreja com o reino. Nós somos o reino. Eu cansei de ouvir isso. E nos meus tempos primórdios de pastorado, que já está para 31 anos já está indo para 32 anos de ministério, nos meus primórdios eu ensinava isso e eu não tenho vergonha, eu falo com tristeza, ensinei muita coisa errada no começo. Depois vem a maturidade, vem o conhecimento, vem o aprendizado, você vai crescendo. Mas quantas vezes eu falei isso? Nós somos o reino, nós não somos o reino. A igreja não é o reino. E esse é o perigo, aí é o perigo que você falou, Rio. O reino de Deus é nós aqui. Veja, um dos grandes problemas da igreja é ficar orando do monte. Porque só vai para o monte, mas não vem para o vizinho que está passando fome. Vai para o monte buscar poder. Poder para quê? Eu não sou contra a igreja orar no monte. Não, ela deve, se edifica orando em monte, vai. O Alex vai para o monte orar, né, Alex? Ela deve subir ao monte, permanecer no monte, mas descer. Exatamente isso. A igreja deve subir do monte, jamais sair de lá dentro do seu coração. Ela deve subir no monte para orar e descer do monte para servir. Esse é o problema, ela não serve. Não anotaram? Ó, gente, o Wilton foi o máximo da capacidade dele, vamos aproveitar. Essa foi boa, viu? Então veja, o que acontece? Vamos orar no monte, vamos orar no monte, vamos orar no monte. E Deus se incomoda com isso, porque vocês estão orando aqui comigo, mas tem um monte de gente do inferno aí, que adianta vocês ficar aqui orando no monte? Eu vou buscar poder no monte? Claro, eu vou buscar poder no monte, mas eu quero buscar poder para servir melhor a Deus, e não para dizer, o Senhor falou comigo, viu um anjo, viu um facho de luz. Mas é isso aí, quando eu coloco isso aí, é porque eu já peguei nessa mensagem sobre o monte da transfiguração, e a igreja, essas três coisas são importantes. Ela não pode deixar de subir, né, que é uma perseverança. Isso. Não deve deixar de ter o poder, porque é um monte de a busca que você recebe poder. Claro que não necessariamente não precisa ser um monte geográfico. Geografia. Sim. Mas quando ela desce do monte, a própria Bíblia diz que Jesus encontra uma multidão. Isso, é verdade. As pessoas estão esperando por nós. Por quê? Porque Jesus era o reino, ele era o rei do reino, ele veio trazer o reino. A visão dele era do reino, não é a visão de muitos pastores hoje. E é a mesma coisa, a gente vira aqui, aprende, ouve, assiste as aulas, e não aplica. Mas não coloca. Exatamente. Coloque isso em prática na igreja. A igreja é mais morto, né?
Só recebe. Só recebe. Então veja, a igreja é responsável por dar maior densidade do reino no mundo. Ela não é o reino, mas é do reino, sinal do reino, instrumento do reino, e deve-se assumir isso. Mas quando a igreja ela se identifica com o reino é ela, aí é como o Rico falou no começo, o pastor é meu, essa comunidade é minha, aquele irmão é aqui, se ele não é da nossa igreja ele não está salvo, se o batismo dele não for assim não está salvo, se o Espírito Santo não batiza comigo não é verdadeiro cristão. É a mentalidade de uma comunidade que não está vendo o reino de Deus nunca, não está, é zero. Sim. É a mentalidade do pastor também, né? Mas é o pastor que conduz. Ele que imprime isso, né? Ele imprime isso. E os caras vão se retroalimentando com esses conceitos. E quando tem essa identificação da igreja com o reino, eu sou o reino, não, você não é o reino, não. Nós fazemos parte do reino. Nós estamos no reino, mas não somos do reino. O reino de Deus é muito maior do que a gente imagina. Essa visão reducionista do reino de Deus é a mesma visão lá dos apóstolos, dos discípulos lá no monte, lá quando Jesus está subindo ao céu. Não é problema. É uma leitura errada que se faz do reino. Então, a igreja, a Bíblia não usa uma figura de corpo de Cristo? Hã? Corpo de Cristo, não é isso? O que tem dentro de um corpo? Todos os órgãos. Não fisicamente, o corpo. Eu fiz talvez essa pergunta errada. O que tem dentro do corpo humano, do ser? Ele tem a persona. O que é a persona? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor José Henrique. José, o que você não gosta? Uma coisa que você não gosta. Assim, eu não gosto ou uma atitude, ou uma comida, ou um cheiro. O que você não gosta? Eu não gosto de chatear o outro. Você não gosta de aborrecer os outros? Não gosta. Mas tem outras pessoas que gostam de aborrecer. O que faz você não gostar desse tipo de atitude? É a sua persona. É o que você é de fato. O que é a Denise de fato? É esse corpo que eu estou vendo? Não. A Denise de fato é o que tem dentro dela. Porque é o que tem dentro dela que vai dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que dá prazer, o que dá desprazer, o que machuca, o que não machuca. É a persona, é você. Eu não gosto disso não. Eu não gosto desse tipo de pessoa não. Eu não gosto dessa comida. Eu não gosto dessa bebida. Eu não gosto de coca. Eu não gosto de suco de laranja. Eu prefiro um abacaxi. É a persona que faz você quem você é. Então o que tem dentro do corpo? É a persona. Então quando eu abraço a Kelly, essa irmã querida, eu estou abraçando a pessoa dela pelo corpo dela. Não é verdade que quando você abraça uma pessoa que você ama, um amigo, um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, não passa uma energia assim, uma coisa gostosa, aí não sente satisfação e prazer? Sim. Porque você está abraçando quem? A persona, o que está dentro dela. Agora, você já abraçou uma pessoa por obrigação? Ele já! Não vou nem dizer abraçar, Marcos. Apertar a mão da pessoa. Aperto às vezes, né? Rapaz, é a mesma coisa que está abraçando uma estátua. Verdade. Por quê? Porque a sua persona não está na persona dela. Então veja. O meu corpo, ele dá expressão daquilo que não se vê. O que não se vê? A minha persona. Eu só posso ver a persona do Oswaldo quando o corpo dele tem certas reações. O Oswaldo está rindo, está feliz. A persona está feliz. O Oswaldo está preocupado, está triste. O corpo dele está triste. O Oswaldo está irritado. O corpo dele vai... Você é óbvio mesmo. Quando a gente diz o Oswaldo está irritado. Não é o Oswaldo. Porque o Oswaldo é o nome do corpo. O que está irritado é a persona. Agora, usando isso, Paulo fala que a igreja é o
O que está dentro desse corpo? A persona. Persona de Cristo. Por isso que as pessoas têm que olhar para nós e ver a nossa persona. Cristo. Como é que as pessoas vão ver Cristo em mim? Através do que eu faço como igreja. Amando, orando, abençoando, não rejeitando, não desprezando, agindo com misericórdia, com graça. Quando foram chamados de cristãos em Antioquia, né? Isso. Era a persona de Cristo. Era a persona de Cristo. Paulo pega isso e fala assim, ó, vós, porque não foi Jesus que falou isso. Aliás, até mesmo que Paulo fala usando a igreja como corpo de Cristo, ele pega o braço da filosofia platônica. Porque é Platão que vai dizer que todo corpo tem uma alma. Então ele pega isso da filosofia platônica, dá uma ressignificada, converte a ideia de Platão e fala, vocês são o corpo de Cristo. Quer dizer, quando ele fala corpo de Cristo, a igreja toda da Europa, principalmente em Éfeso e em Corinto, sabe o que é um corpo que tem dentro do corpo. Ele não fala para os crentes judeus que são o corpo de Cristo, eles não vão entender. Mas a igreja que mora em Éfeso, que mora em Corinto, que mora na Europa, entende perfeitamente, porque eles conhecem a filosofia platônica de corpo e alma. Logo, se a persona não está tratada, até mesmo individual, vai atingir todo o corpo, né? Exatamente. O corpo vai refletir a persona das pessoas. Exatamente. Cristo está dentro da igreja, é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, o mundo, o que a igreja é de verdade? A igreja é o Cristo que o mundo não consegue enxergar. Geralmente a igreja espelha no líder, né? Aquilo que o líder ela vai ser. Na igreja. Então veja, a igreja não é o reino, mas é sinal do reino. Ela é do reino, ela é instrumento. E ela deve dar maior densidade do reino de Deus no mundo. Eu sou o corpo de Cristo. O problema é que a gente está tão acostumado com esse termo que perdeu a essência desse termo, corpo de Cristo. Continuando. Lê para nós, A igreja trabalha para a proclamação do reino e recebe a sua constituição, a Bíblia Sagrada, do reino. A igreja é limitada e orientada pela revelação do reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua vinda, sem que, em qualquer ocasião, ela se transforme no próprio reino. Exatamente. Então veja, cada qual no seu quadrado. A igreja faz parte do reino, ela é sinal do reino, mas ela não é o reino é Deus. Cristo é o reino. E é o rei desse reino. A igreja é limitada pela orientação. Então, a fé cristã não é religião. A fé cristã é revelação. E isso... Fala, meu querido. Eu, desde que eu me converti na escola bíblica, eu ouvia isso, né? E eu ouço em todo lugar. Por exemplo, o crente deixa de ir na igreja, uma pessoa. Aí, o próprio pastor diz isso para ele, assim, olha, buscar primeiro o reino de Deus. Isso. Você está dizendo que a igreja é o reino. Você está dizendo que a igreja é o reino. Porque a pessoa recebe isso no seu coração, aí ele vai puxando por na igreja, deixando de buscar o reino. Exatamente. E o que acontece? Se uma igreja, agora vamos falar de uma igreja local, vamos pegar a minha comunidade, a Luterana Livre. Se a Luterana Livre, ela não mostra amor, ela não vai orar pelos enfermos, ela não vai atrás das almas perdidas, ela não pratica uma espiritualidade sadia, ela não dinamiza o reino de Deus, se ela não dá densidade do reino de Deus, ela não tem um corpo de Cristo, ela não é corpo de Cristo. Tem igrejas que não é o corpo de Cristo. Infelizmente. Agora você pode dizer, não, mas Jesus, o que aconteceu com as igrejas do Apocalipse? Jesus fechou todas. Quando a igreja não é um corpo de Cristo? Quando a igreja não é um corpo. Quando ela não ama, quando ela não é misericordiosa, quando ela é exclusiva, quando ela acha que só ela é mais importante que tem tudo no mundo.
Deus não está preocupado com a igreja. Se o mundo olha para a igreja e não vê Cristo nela, Pode fechar a porta. Pode fechar a porta. Deus não está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com a igreja que está perecendo. Qual é a igreja que está perecendo? Esses outros aí que não estão no reino de Deus. Não, Deus está preocupado. Não, Ele está preocupado não com a gente não. A gente está no caminho. O reino de Deus está em nós estamos no reino. Oh, Deus se preocupa com as almas que estão se perecendo. Não tem o prazer na morte do perverso, do ímpio, mas que ele se converta. Como é que ele vai se converter? A igreja dando suporte como agente do reino de Deus. Ou sabe o que você é frustrado? Você precisa de um reino. Se ele não faz isso, perdeu a essência. Então, a igreja é limitada e orientada pela revelação do reino de Deus. A gente só sabe que é pecador porque a Bíblia diz, Danilo, né? André. A gente só sabe que é pecador, André, porque a Bíblia fala. Se a Bíblia não falasse, a gente não sabia que era pecador. Continuando. Marcos, né, pastor? Olha para nós aqui. Somente a igreja tem a luz e o sal. É a principal agência do reino, porque recebe a verdade sobre Deus. Sua natureza ética e vontade, sobretudo, opera no esforço evangelizador da nova ordem, ou da recriação de todas as coisas. Em sua constituição original, a igreja recebe a revelação especial de Deus, enquanto que o Estado e a família apenas a luz natural. Tanto o Estado como a família conseguem perceber algo sobre a vontade moral de Deus da forma natural. Veja bem, vamos fazer uma suposição aqui, Giovanni. Você que é judeu. Amarrado. Vamos imaginar aqui. Vamos dizer que o nazismo conquistasse a Segunda Guerra Mundial. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui. Vamos dizer que o nazismo ganhou a guerra, Hitler foi soberano, dominou a Europa e partir para as Américas é um pulinho, porque tinha um monte de colônias nazistas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então agora o mundo vai obedecer à lei que vai sair de Berlim. Lá na Alemanha, quando Hitler dava as ordens, o que o povo alemão fazia? Obedecia, é isso aí mesmo. Cegamente. Só que, se o nazismo dominasse o mundo e o mundo todo estivesse debaixo da suástica, por mais que ele pudesse tecer as leis que ele entendia que tinha que ser, ainda assim existe uma lei no coração de cada ser humano. Que por si só o mundo rejeitaria. Por exemplo, vamos dizer aqui no Brasil, tem aí algumas leis aí que a gente sabe que é furado, né, João? Você que é advogado aí. Tem lei aí que não dá. Porque entra em choque com o princípio ético que nós temos. lei moral. Imoral. Lei Era imoral. Sócrates já dizia 400 anos antes de Cristo que tem leis que não devem ser obedecidas. Porque entra em rota de colisão, que aí os filósofos vão dizer que é a lei natural. Paulo vai dizer em Romanos que essa lei é a lei, ele fala a lei da ética da natureza. E Paulo vai dizer que é a lei natural do coração do homem. Ou seja, a família e o Estado têm dentro de seu sistema essa propensão para o que é correto. Por isso que tem leis, por isso que a família tem lei. E é por isso que o comunismo quer destruir esse princípio ético. Porque se você tira o princípio da lei, da ética, da família e do Estado, você destrói a sociedade humana, fica em ruínas. E o comunismo não cria nada, ele só destrói o que tem. Porque o comunismo, ele só consegue governar em cima de ruínas. Então veja, o Estado e a família têm esse princípio de Deus, que é do reino de Deus. Não estou dizendo desse sentido, mas desse sentido. Né?
O reino não se confina nas fronteiras da igreja. Ele não se manifesta apenas no seio da igreja. A soberania do reino de Jesus extrapola o campo da atuação e da presença da igreja, agindo permanentemente no mundo visível e invisível. Isso aqui é que os pastores têm que ensinar nas suas comunidades, que Jesus, o reino, não está nas fronteiras da igreja. A gente vê isso acontecer constantemente. Tem comunidades que dizem: a salvação só está aqui. A salvação só se encontra se você for batizado na minha igreja. Se você não faz parte da minha igreja, você está fora. Você não está salvo. Você não é de Deus. Ó, se você não fala em língua, você não é de Deus. Ó, se você não abandonou a bebida, você não é de Deus. E começa a criar, lotear o reino de Deus ali dentro do espaço deles. E criar um Deus segundo a sua imagem. Cria um Deus segundo a sua própria imagem, que na verdade não é o Deus da Bíblia. É um falso Deus. É um falso Deus. Eu fui pregar uma vez, uma das vezes que eu fui pregar no Rio Grande do Sul, eu fui pregar numa igreja grande, eu falei assim: eu vou abalar esse povo aqui. E eu perguntei: quantos deuses essa igreja acredita? Quantos deuses que essa igreja acredita? É o impacto, né? Como o Giovanni falou bem. Tem igreja que canta para Deus, mas não é o Deus da Bíblia, é o Deus que eles criaram. Pode abrir o hinário do cantor cristão, pode abrir a harpa cristã, pode cantar os cânticos do grupo Sola, né, Matheus? Pode cantar o Castelo Forte. Pode cantar o Castelo Forte em alemão, na métrica original, mas não é o Deus da Bíblia que ele está cantando. Ora, não tinha uma igreja no Apocalipse? Esse que estou à porta e bato? O que aconteceu com aquela igreja, Alex? Faliu! Onde que Cristo estava? Lá de fora. Quem que mandou Cristo? Quem que expulsou Cristo da igreja? A própria igreja. É interessante. A igreja expulsa todo mundo, até Cristo. E Cristo estava lá de fora. Ah, o que você está fazendo aí? Não, nós estamos cantando para Jesus. Ah, mas eu estou aqui. Qualquer semelhança com a igreja de hoje é mera coincidência. Pois é, esse é por quê? Porque a mente do reino de Deus, ela não está bem impressa no coração do povo. A gente tem que imprimir isso no coração do nosso povo, gente. Então Deus não é uma posse particular. Deus não é meu, eu que sou de Deus. O Espírito Santo não é da igreja, a igreja que é do Espírito Santo. O pastor falou uma coisa interessante aí sobre isso, eu vivi isso. O pastor falava na igreja que quem não falasse línguas não poderia ser obreiro. Meu Deus. Então, assim, aí o pastor pegava o povo e levava para o monte direto, todo final de semana, para buscar o batismo lá no monte. Então, assim, é uma coisa, assim, muitas coisas que a gente vive, né? Mas o que é isso aqui? É o pastor da igreja que acha que o reino de Deus só está ali. Exato. Confinamento. O reino de Deus está confinado nos limites geográficos, eclesiásticos, doutrinários, dogmáticos, teológicos da minha igreja. Rapaz, isso é uma desgraça para o reino de Deus. E a base é a soberba. Hã? E a base é a soberba. Eu sei. Porque se o reino de Deus não está presente numa igreja, Giovanni, o que sobra? Orgulho e vaidade. É o que sobra. É uma aberração tão grande, porque os caras começam meio que privatizar aquilo ali, né? Exatamente. Salvação, não existe salvação. Privatizar foi boa. Senão aqui. Privatizar foi boa. Eu fiz um curso em São Paulo, e eu conheci um pastor, tinha vários pastores, aí eu fiz amizade com um pastor lá, e aí nós estávamos conversando e tal, ele: poxa, eu gostei de você tem uma ideia legal, eu gostei mesmo. Eu falei assim: eu queria muito que você pregasse na minha igreja, mas eu não posso convidar você. Ele falou: por que não? Minha igreja não serve de púlpito para ninguém. Em São Paulo tem grandes coisas, mas São Paulo tem umas coisas meio horríveis também.
Tem uma igreja lá em São Paulo chamada Avivamento da Fé. O pastor do Jair, um pastor conhecidíssimo do povo lá, na região de Osasco, aquela região ali. As mulheres, para começar, a mulher não sobe, não pode subir no altar. Para começar. E a cadeira fica exatamente no meio. Tem um pano em cima daquela cadeira. Nem o próprio pastor da igreja pode sentar, porque ele diz que aquela cadeira é do Espírito Santo. Você pensa que é piada, né? Não, Eu escutei um testemunho de um pastor uma vez, que ele é um pastor evangelista, ele foi pregar numa igreja, e aí... Eu já conheci uma igreja que fez isso. Eu escutei um testemunho de um pastor. Aí ele Uma disse... coroa e um cetro na cadeira, bem bonito. E Não tinha nem cadeira na igreja. Isso é aberração. É uma aberração que o Zé Carlos falou. Aberração. Aí ele viu lá que a igreja tinha 2 cultos. Aí ele perguntou assim, pastor, 2 cultos? Esse culto aqui, esse culto embaixo, é para qualquer um. Aquele culto lá é o Santos dos Santos. Não é qualquer uma que prega lá, não. Ainda mais tu, Ira. Não foi comigo, não. Foi um pastor que eu escutei o testemunho do pastor. Aí ele falou assim, tá bom, irmão, mas... Aí tá bom, o culto estava indo, parará. Aí quando estava chegando a hora de ele pregar, ele falou assim, irmão, me desculpa, eu perguntei, eu vou pregar em qual culto? Ele falou assim, ó, na verdade, você não deveria pregar lá naquele Santos dos Santos. Mas hoje eu acho que eu vou deixar você pregar. Ele disse, não, eu prefiro pregar no púlpito dos incrédulos. Dos plebeiros. Rapaz, você vê que coisa mais horrível uma coisa dessa? É isso aqui, ó. Classismo, né? Classismo. Segregação. Segregação, classismo. O reino não se confina nas fronteiras da igreja, mas tem igreja que acha que o reino de Deus só acontece ali. É a mesma coisa, por exemplo, igrejas que dizem que tratam Deus como funcionário, né? Vem aqui, Deus vai operar milagre no culto das 9, das 10, das 15, das 18, das 20. Mas na minha igreja tinha isso aí quando eu cheguei aqui. Tinha? Tem um público, só quem ocupava era o pastor. Os irmãos na hora da escola bíblica, aí eles tinham um púlpitozinho lá, que eu uso hoje, né? Um móvelzinho mais leve, e eles davam aula ali. Aí a irmãzinha sempre falava assim, ô pastor, eu vou usar isso aqui mesmo, né? Ou seja, assim, ela tinha medo de subir Isso, no altar. Aí eu arranquei tudo, botei um banquinho, né? Mas agora, gente, igreja de pastor baiano é uma beleza. Ele queria mesmo botar uma rede. Ele queria botar uma rede. Escandaloso. Ele queria botar uma rede. Rapaz, quando eu assisti uma live dele ano passado, viu? Quando eu assisti a sua live ano passado, que não podia abrir igreja, o povo, eu falei, mas sentado, rapaz, atrás do púlpito do banco, uma cadeira alta. E aquelas cadeiras de barzinho, né? Aquelas cadeiras de boteco aí. Vai escandalizar. Eu falei, mas isso é igreja de baiano mesmo, rapaz. O cara se cansa, cara. Comecei a usar o banquinho que nem o pastor Viu? por causa do Miami, né? E sabe o que eu tô gostando? Desviou. Tá desviando. Mas quem ensinou isso que o pastor tem que ficar em pé e o povo sentado, né? Falar nisso, eu escutei uma conversa esses dias, que lá não sei se é verdade, eu vou vender o peixe como eu comprei. Diz que lá em Salvador, as pessoas que vão lá na lotérica ficar na fila, eles põem o chinelo e vão sentar. Fica os chinelos marcando o lugar. Cadê as pessoas? Tudo sentado debaixo da sombra. Deve ser verdade. Eu ouvi esse testemunho. Você viu a foto aí? Depois eu tinha que você que é baiano, eu vou dizer pra você já vi isso aí, viu? Cara, não tem jeito. Muito bem. A igreja deve ser aquela parte do mundo que não faz parte do sistema pecaminoso do mundo, mas deve ser a comunidade que celebra o reino, vive o reino, prega o reino, mesmo que o reino esteja longe das nossas compreensões.
De fato está. Eu escolhi esse slide aqui. O que vocês estão vendo aqui? Um menino na rua, pessoas passando. O que esse menino está pensando? Eu acho que não precisa ir muito longe para a gente adivinhar o que esse piazinho está pensando. Ele está pensando as piores coisas da vida. Menino por acolhimento. Exato. A alma desse garoto está precisando ser alcançada por o reino de Deus. E a primeira parte do reino de Deus que esse garoto tem que ser atingido é essa aqui. Ó. Como é que você vai falar de Cristo com um cara que está 2 dias sem comer? É sério? Como é que o cara vai para o culto com a sua família, com os seus filhos com o rostinho rosado e passa na rua vê uma cena dessa? Será que mexe o coração dele? A gente tem falado na igreja lá de Japurá, mesmo com os acontecimentos, né, que tiveram lá, a questão da pegada e tal, a gente sempre tem ministrado com os irmãos. Ser igreja é muitas vezes você olhar a necessidade do próximo, colocar a mão no bolso e estender a mão. Não basta você, de repente, olha para uma situação de uma pessoa necessitada, precisando de um remédio, um talão de luz, um talão de água, ou uma cesta básica, e você ir lá, faz aquela visita, faz aquela oração religiosa, né, preconceituosa e tudo mais, e dá um tapinha nas costas e diz, Deus abençoe. Deus abençoe. Vai embora e pronto. Ele tem oração, faz. A igreja tem que ser igreja. A última aula que a gente vai ter aqui, eu vou falar sobre o reino de Deus e a realidade brasileira. Essa aula você não pode faltar, além de ser a última. Entrega de certificado. Vai ser dia 20. Nós já temos mais 2 encontros. Dia 30. De 2022, né? Não, agora. Inclusive, se você puder trazer mais pessoas, pelo menos para assistir essa aula, vai ser um choque para eles. Ok? Então, eu só quero questionar uma coisa. Quando você olha uma cidade, vamos dizer, uma cidade, Japurá. Japurá tem quantos habitantes? 10 mil. 10 mil. Quantas igrejas tem em Japurá? Umas 8 igrejas. Umas 8 igrejas. Ok. Japurá, com 10 mil habitantes e com 8 igrejas presentes naquele município, deveria ter um número baixo de pessoas na rua. Sim. Quando você vê muita gente na rua, você pode ter certeza que a igreja não está cumprindo o seu papel de reino de Deus. Ela está caindo nesse primeiro erro dela aqui. Deus se importa com o que está acontecendo aqui dentro, não se importa com o que está acontecendo aqui fora daqui. Fora da igreja, Denise, tem gente morrendo de fome, usando droga, marido batendo nas mulheres, mulheres que estão desesperadas, jogando seus filhos para tudo quanto é canto, se prostituindo. E a igreja? Aí o Oswaldo, o pastor Oswaldo, que eu já preguei na igreja dele, que é uma bênção a igreja dele. Vitória. A igreja luterana ali. A igreja Assembleia de Deus Vitória. Se vocês forem na igreja dele, vocês vão gostar muito, os irmãos querendo e tudo, mas não pode ficar daquilo. Ele tem que pegar o povo dele e falar, gente, ó, nós temos que fazer diferença nessa sociedade. Esses dias não, domingo, né, a gente está sem nosso território, sem condições de uso. Aí a gente fez um salão comunitário, né, lá domingo de manhã, lavando e tal, dizendo sem equipamento, sem nada, só no acústico. Só. E daí a gente ministrou, né, sobre a falta que a igreja faria no município, na comunidade, se ela realmente deixasse de existir. Qual seria a lembrança que a população da cidade teria dado? Exatamente. Boa pergunta. A minha não vai fazer falta nenhuma, só eu mesmo. Essa pastor baiano tudo importa. Pior que é o ciclista que eu digo. Fala, Zé. Tipo assim, eu tô conversando com a minha esposa, né, lá na cesta básica, com as pessoas, geralmente a gente nós dava para a nossa igreja, né? Sim. Aí eu falei para eles, nós estamos fazendo errado, eles, vamos guardar essa cesta aqui. Vamos esperar em Deus, para Deus abrir o coração
ou quando Deus, através de uma pessoa, de uma fala, aí nós vamos lá e não importa que não seja para a nossa igreja, pode ser para qualquer um. Aí nós precisamos fazer isso aí, ó, aí tem pessoas que vêm na conversa, nossa, como a família está necessitada. Aí a pessoa fala assim, ó, tem uma cesta aqui, você não quer levar para ela? Não é da nossa igreja, eu nem conheço quem que é. Esse dia nós levamos para a mãe de santo, tá? E fez muito bem. Não, saia lá, você tem que ir lá para expulsar o capeta dela. Pensa bem. Aí eu vendo essa questão aí, pastor, essa imagem me lembra muito, eu vi um testemunho do rapaz, quando estava na fila para pegar o avião. Aí chegou uma pessoa pedindo. Chegou dele e pediu dinheiro. Falou, me dá uma moeda para mim almoçar, porque você é almoço. E o rapaz enfiou a mão no bolso para tirar umas moedinhas. De repente ele disse que ouviu uma voz, uma moeda paga o almoço. E ele disse que se comoveu, pegou R$50 e deu pro cara. Então assim, às vezes a nossa consciência. Vamos ajudar uma pessoa, vamos fazer só esse pouquinho aqui, ele junta mais para fazer. Exatamente. Nós não fazemos a nossa parte. Então veja, irmãos, ó, vou repetir aqui, ó. A igreja deve ser aquela parte do mundo que não faz parte do sistema pecaminoso do mundo. Eu não posso. Você sabe por que tem gente passando fome? Por causa de corrupção. Pobreza não significa passar fome. Pobre é uma coisa, agora isso aqui é miserável. Pobre aqui, eu acredito que todo mundo aqui é. Menos um pastor Oswaldo. Isso aqui, todo mundo. Coitadinho de mim. O pastor, sabe o pastor Oswaldo? Ele é um pastor muito espiritual, até no campo de futebol. Pastor Oswaldo, o zagueiro, rapaz, zagueiro. Tá crente. Não, e aí, rapaz, o pastor Oswaldo dá cada butinado, cara cai, ai, ele já vai espiritualizando. Levanta aquele demônio. Levanta e onda, que anda, pecador. Ixi. E conforme for, ele dá uma mudada em outro. Você mereceu, você está em pecado. O único pastor espiritual no campo é ele. Então, mas voltando aqui, a miséria existe por causa de corrupção, de pecado. Ok? Vamos falar disso depois. Olha essa imagem aí. A igreja vive num mundo caído. Essa desordem se expressa no âmbito individual, social e, consequentemente, sistêmico. Vamos terminar esse slide para ir tomar um café. É no processo da redenção dos homens que o mundo vai se tornando ao que é possível de restauração nessa ordem, e finalmente sua redenção completa, que terá sua máxima na Nova Jerusalém. Então veja, nós vivemos num mundo caído, gente. E a igreja está inserida num contexto onde o império das trevas toma conta. E é exatamente no império das trevas que o reino de Deus chega. Lembra que eu falei isso lá na parábola da semente? Na verdade, o reino de Deus é que está incomodando as trevas, e não o contrário. Porque quando os nossos pais pecaram, o caos tomou conta. Então o caos é que domina. Ele só não destruiu tudo porque Deus emprestou a bondade para os homens. Mas quando Jesus vem e implanta o reino de Deus, é o reino de Deus que começa a incomodar o que estava ali, o status quo. É o reino de Deus que começa a dar ideias de que aquilo ali pode ser restaurado. Então é o reino de Deus, essa presença extraordinária. Porque o ordinário, André, é o mal. Então, vamos voltar aqui. O ordinário seria isso aqui. Mas quando esse menino sai desse estilo de vida, aconteceu uma coisa diferente. Então, a diferença não é a presença do mal, a diferença é o bem. A diferença é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ela está ocupando espaço no mundo caído, e não o contrário. As portas do inferno prevalecerão. Então, veja. É o sermãozão top, hein? Então, lá assim, Mateus capítulo 13. Falando isso, o pastor Oswaldo está desesperado para ter apostila para ele pregar, né? Ele estava sem sermão. Então veja, a igreja, ela vive nesse mundo caído, e esse mundo em caos, esse mundo em desordem.
Então, a presença da igreja no mundo, preste atenção, a presença da igreja no mundo é um fato extraordinário, por isso que as trevas se incomodam. O que você está fazendo aqui? Que manda que somos nós. As trevas dizem isso. Mas a igreja chega e fala assim, não, vocês estão aqui de maneira errada, de maneira sorrateira. Vocês não deviam estar aqui. Vocês estão ocupando um espaço que não pertence a vocês. E nós viemos reconquistar o que é de Deus. Amém. Ô, pastor, eu vejo um exemplo muito grande desses últimos caminhadas, dia após dia. Um exemplo que a gente tem. Tem mais ou menos um ano que a gente abraça as pessoas de rua. Pessoas drogadas, pessoas que matam, pessoas que fazem de tudo. Foi para ela e a partir de um dia a gente leva ela uma vez por semana no monte. Pastor, essas pessoas, eles nunca viram Deus na vida, eles nunca viram oração. Sim. A pessoa se transforma, ele sai dali assim, outra pessoa. E daí é assim que a gente tem um tempinho, a gente faz o culto no domingo, lá com ele. Pastor, aquela pessoa ele recebe uma injeção que ele se transforma. Incrível. Mas é isso aí, Alex. Vocês vão para o monte orar e descem do monte para continuar fazendo o serviço. A gente leva ele, a partir da hora que está liberado, que pode ter um convite com a gente leva ele no monte. Sim. Oramos com ele. E tem um impacto com Deus ali. Ele toma um foco tão grande que ele volta lá outra pessoa. Então, exato. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos, gente, por favor, preste atenção aqui. Nós temos que ocupar espaço nesse mundo, que esse espaço é de Deus, não é das trevas. Nós temos que chegar para as trevas e dizer assim, ó, isso aqui é de Deus e vocês pegaram isso aqui de forma ilícita. Nós temos que reconquistar o que é de Deus. Mas a igreja só pode reconquistar o que é de Deus se ela entender o que é o reino de Deus. E ela não é o reino. Ela é instrumento do reino, mas não é o reino. Por isso ela pensa que ela é o reino, então todo mundo tem que vir até ela. E não ela e até as pessoas. Fala, Oswaldo. Nós somos árvores, né? Pode falar lá, Oswaldo. Ele pregou domingo uma mensagem linda. Só fala um pouquinho só para o povo entender. Foi muito boa a sua aplicação. Nós estamos plantados na junta ribeira de água, né? E aí as folhas não caem, né? E tudo que nós quisermos prosperará, né? E produzimos fruto. Eu falei que Jesus compara nós como uma árvore. O que a árvore produz? O que a sombra produz? Sombra, né? E ela produz alimento. Então nós temos que ser sombra e alimento para as pessoas. E agora ele veio e amaldiçoou a figueira, né? Porque ele deu fruto. Se eu não consigo ser sombra para as pessoas e produzir alimento para elas, que nós precisamos de prosperidade, é riqueza, não é? Prosperidade, qualidade de vida. Somos nós, né? Nós temos. Se nós não atraímos pessoas perto da gente sendo sombra, quem quer ficar no sombra? Fica na sombra. É. Agora, quando você não produz sombra, você. Se não produz sombra nem fruto, está inútil. E Oswaldo, essa aplicação sua é verdadeira. Tem muita igreja que não produz nem sombra e muito menos. E pior, tem igreja que produz fruto, azedo, igual o Isaías 5. Vamos ler, você vamos terminar com isso aí? Você já pregou na França, pastor? Já? Não. Não? Então nós temos uma honra do amigo que pregou na França. Ah, mas aí é especial, rapaz. Esse é pregador internacional. Olha, eu pensei até que era mentira, porque esse não veio para verdade. Rapaz, Palervu François? Olha, rapaz, a conversa aqui é outra. Vamos terminar esse primeiro período. Olha lá o que o Oswaldo diz. Eu acho que ele vai pregar isso aqui na igreja dele. Isaías 5. Isaías capítulo 5, verso 1. Vamos fazer uma breve reflexão aqui dentro dessa perspectiva. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperar que ela desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, que fareis saber o que pretendes fazer a minha vinha? Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto.
derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos, abrolhos, as nuvens darei ordem, não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá, é a planta dileta do Senhor, que desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí clamor. Meu Deus! Se você pega isso aqui, Oswaldo, e a gente traz para a igreja, A vinha do Senhor. tem igreja que não produz frutos, e tem igreja que produz frutos bravos, que não servem para nada. E o enigma desse texto, José, é isso aqui. Eu plantei num outeiro fértil, limpei o outeiro, tirei as pedras, tirei os espinhos, adubei, comprei a melhor semente, plantei na época certa, choveu na época certa, fez sol na época certa. Eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. São igrejas que entendem que ela é o reino. Produz frutos, porque essas igrejas estão cheias. Mas produz para si, né? Mas produz para si. E toda igreja que produz fruto para si, produz frutas bravas. Uvas bravas. Agora a grande questão é, que tipo de fruto nossas comunidades estão dando? Então, a igreja que se vê como reino, ela está produzindo uvas bravas. Produz isso que o Oswaldo falou, que o Alex falou, que o Lino falou, que vocês comentaram, que o Marcos falou. Eu sou melhor que você, porque eu sou da igreja, você não é de igreja, você fuma, você bebe, você é divorciado, você é isso, você é aquilo, eu não sou, isso eu não vou bravo. Então, vamos terminar. É no processo da redenção dos homens que o mundo vai retornando ao que é possível da restauração. Então, existe uma promessa da restauração do reino de Deus. Então, veja aqui. Vamos terminar aqui. O nosso confronto que eu vou terminar, nunca termino, né? Vamos terminar aqui. Ó. O reino de Deus, na primeira fase, se perdeu. Satanás cooptou o homem na rebelião. Então, todo ser humano é rebelde, ele está em rebelião contra Deus. Para ele voltar para Deus, ele tem que ser rebelde de novo, sabia? Sabia que é? Ele tem que ser rebelde com a rebelião. Se rebelar contra... Ele tem que se rebelar contra a rebelião. Estou brincando. Aí você tem o reino de Deus na segunda fase, que é a retomada. E aqui, Cristo. Primeira vinda. E tem a terceira e última fase. Aí você é bom, José Carlos? Top, hein? Restauração. Está captado aqui. Cristo. Segunda vinda. Alguém pode dizer um aleluia aí? Aleluia. O baiano tem que ser diferente, né? Falei aleluia, ele fala glória. Se eu falar alguém dá um glória aí, Aleluia. ele fala aleluia. É diferente, tem que ser diferente. Veio até de cirola para a sala de aula. Então veja bem, meus irmãos. O reino de Deus, na primeira fase, Deus estabelece o reino aqui, dá para Adão e Eva, nossos pais, eles fazem um negócio com Satanás, perde o reino. Aí o reino entra na segunda fase, ele vem para reconquistar o que foi perdido, e agora ele tem que trabalhar. Mas recebereis poder para trabalhar. Qual é o trabalho que Jesus deixou para a igreja? Reconquistar o reino. Não é ficar reunido para ficar rico. Reunido para resolver os seus problemas daqui. Não! Nós temos que resolver um problema, que é o pecado, que é a perda do reino. Então a igreja passa esses milênios todos reconquistando o reino, para que quando Jesus voltar, esse reino seja
Preste atenção, gente. Nós estamos vendo uma época de retomada, de colonização. A igreja está assim no mundo, ó, ocupando os espaços que foi perdido. Ocupando os espaços que foi perdido. Ela está caminhando. Ela está indo. Ela está tomando conta. Para que quando Jesus voltar, tudo seja restaurado. Esse é o objetivo. Vamos tomar um café?